poderoso e frágil. Então, como manter o nosso cérebro saudável? Mantemos a saúde do cérebro, primeiro assim, lembrando que o cérebro está dentro de um corpo, porque ele depende dos seus aspectos nutricionais, dos seus aspectos de oxigenação desse corpo. R$7, amiguinho. Tia, pega brócolis, pega couve-flor, cenoura, beterraba linda, menina. Cada vez mais cuidamos da alimentação. Para mantermos nosso corpo saudável, é preciso cuidar do coração, evitar diabetes, não engordar. Mas e o cérebro? Será que ele também precisa de cuidados especiais? Esta cientista garante que sim. Gláucia Pastor, engenheira de alimentos da Unicamp, montou uma mesa com alimentos que fazem bem não só ao corpo, mas também ao nosso cérebro. O cardápio é bem variado. A recomendação coma sempre frutas que a gente ouviu e ouve da avó, da mãe, dos médicos é pura verdade. Os neurônios adoram. A gente pode começar, por exemplo, falando das vitaminas hidrossolúveis que estão presentes nas frutas, né? Como a vitamina C, como, por exemplo, as vitaminas do complexo B, como a vitamina E, vitamina A. E essas substâncias, elas vão fazer com que o neurônio funcione melhor, funcione de forma adequada. Todo mundo gostaria de ser rico, bonito e inteligente. Rico, bonito, é genético. Tem alguma coisa aqui que deixa a gente mais inteligente? Tem sim. Eu acho que é importante mencionar que os peixes, né, principalmente esses peixes marinhos, eles apresentam uma alta concentração do ácido graxo DHA, o ômega 3 especializado, e esse DHA ele é responsável pela facilidade em aprender, em guardar o conhecimento. Então, para as crianças é fundamental. Para as crianças, idade escolar é fundamental. E, lamentavelmente, não é muito do hábito do brasileiro em geral. As nozes. Ajuda o cérebro a aproveitar todos os nutrientes que a gente vai consumir. A lista tem também um alimento que até pouco tempo era tratado muito mal, o ovo. E ele tem mais do que gorduras e proteínas. Tem colina. A colina é a matéria-prima para fabricar neurotransmissor, quer dizer, aquelas substâncias que fazem a comunicação célula a célula. Bom, agora eu vou buscar uma coisa que a maioria das pessoas adora. Isso aqui é para quê? Dá alegria ao cérebro? Chocolate. Além de melhorar o estado de alerta, né? Ele acorda, mas também oferece essa sensação de bem-estar. O nosso cérebro sente uma fome. Quantas e quantas vezes você já assaltou a geladeira no meio da noite em busca de doces? Isso provoca uma culpa. Mas saiba que essas tentações nem sempre representam gula. Normalmente, enquanto dormimos, o fígado produz glicose e envia ao cérebro. Mais ou menos 120 gramas de glicose por dia. Acontece que, às vezes, o fígado não consegue suprir essa necessidade por algum motivo, como jejum prolongado, excesso de atividades ou alimentação inadequada. Aí, o cérebro pede socorro e nos acorda. Ainda não existe uma medida certa de quanto devemos consumir de cada um desses alimentos para que o nosso cérebro funcione bem. 4 é uma mão agora. E é a boa dieta que vai garantir um corpo saudável e um cérebro mais eficiente. O que pode significar também uma vida mais feliz. É bom sempre lembrar que a função cerebral ela vai determinar também as nossas emoções. Sol, ar puro, a paisagem mais linda da cidade e uma corridinha antes de ir ao trabalho. No vai e vem dos passos, das corridas, daqueles que se cruzam, tudo parece perfeito, tranquilo, mas as aparências enganam. Denis corre como complemento do seu equilíbrio. Me considero uma pessoa bem calma, assim. Eu não tento ficar nervoso com nada, eu acho que não leva a nada ficar ansioso ou nervoso. Não é o caso de Carol. Ela corre contra as suas inquietações. O trabalho deixa a gente, né, o dia a dia, a correria, deixa a gente um pouco mais estressado, um pouco mais ansioso. A enfermeira Carol faz parte daquele grupo de pessoas que todos nós conhecemos, pelo menos uma, duas. Pessoas que não param, que se preocupam, que têm uma expectativa exagerada, que parecem sempre angustiadas. Carol é ansiosa, um problema que atinge mais as mulheres
do que os homens. E ela só se deu conta quando começou a esquecer coisas demais. Você tem que dar um recado a algum paciente, você tem que dar um recado para a equipe. Você acaba esquecendo coisas pequenas do dia a dia. Coisas que não acontecem com o Denis. O analista de sistemas não reclama da memória. Não esquece nunca nada? Muito difícil esquecer. Não tem queixa da sua memória? Não tenho não. Ela tem sido muito útil para mim. O Centro Internacional de Neurociência desse hospital aqui de Brasília revelou que existem muito mais ligações entre ansiedade e memória do que a gente possa imaginar ou perceber. E isso pode fazer muita diferença no dia a dia. Tudo começou quando os médicos notaram que cada vez mais adultos jovens vinham se queixar de problemas de memória e de atenção. Eles decidiram investigar. Carol e Denis fizeram parte do grupo de pessoas que foram estudadas. A enfermeira e o analista de sistemas são funcionários do hospital. Podemos começar então? Foram vários testes. O mais revelador é este em que eles ouvem uma história e depois contam o que lembram. Tudo dentro do aparelho de ressonância magnética e vai registrando a atividade cerebral. Terça-feira, às 10 horas da manhã, Maria Júlia, uma professora de artes de uma escola pública do Rio de Janeiro, resolveu levar seus alunos para uma atividade fora da escola. E conseguiram identificar, então, que a ansiedade realmente provoca um tumulto no cérebro. Provoca um tumulto no cérebro, bota o cérebro aí bombardeando para tudo quanto é lado, um custo muito alto. Uma evidência comprovada pelas ressonâncias magnéticas, que fazem uma espécie de fotografia da ansiedade e da calma. Que tal, no caso do cérebro do Denis, a gente vê aqui uma ativação mais focada. Aqui a gente está com o cérebro de uma pessoa ansiosa, no mesmo corte, está vendo? E aí você vê que ela usa essa área que é necessária, mas ela usa toda uma ativação, ela recruta, faz um esforço muito grande para recrutar aqui os neurônios. E o que isso significa, representa no dia a dia dessa pessoa ansiosa, por exemplo, no final do dia? No final do dia ela está muito mais cansada, porque ela fez uma força muito grande para poder desempenhar as tarefas da vida diária, cotidiana. A nossa memória começa a dar sinais de que já não é mais a mesma lá pelos 40 anos. Quando durante uma conversa ou um bate-papo, por exemplo, a gente não consegue lembrar o nome da música, o nome do filme, o nome do escritor. E aí começa aquela história. Aquele escritor brasileiro, casado com uma brasileira também. Como é que é mesmo o nome dele? E não tem jeito. O Jorge Amado não vem à nossa cabeça. São muitas as razões para a nossa falta de memória. E o que podemos fazer é exercitar, inclusive resgatando velhos hábitos. Então, primeiro, aprender. Aprender qualquer coisa, aprender coisas novas, faz novas redes neuronais no cérebro, exercita um número muito grande de neurônios. Ler. Na hora de calcular, não usar a maquininha, usar o cérebro. Fazer conta de cabeça. Fazer contas de cabeça, sempre que possível, mas as mais simples a gente faz a conta de cabeça. E também não ficar tão dependente do tablet para a memória e do celular, porque de repente hoje tudo se coloca, se registra ali, então não precisa usar memória para isso. Agora, se você se acha parecido com a Carol, não precisa ficar ansioso. Tratando a ansiedade, melhora a memória. É o que Carol está fazendo. Consciente do problema, procura relaxar, mas no trabalho se cerca de muitos cuidados. Nossa, olha só a agenda da Carol desde o começo do ano. Tudo anotado aqui. Além da agenda, você anota no computador, Carol. É isso. A gente tem que ter muito cuidado, né? Com a atuação, qualquer erro, qualquer esquecimento, pode ter um impacto muito forte na vida de qualquer paciente. Então, não pode se esquecer de nada. Está dando certo. Está dando certo, graças a Deus. Se a ansiedade é um veneno para a memória, a meditação é um santo remédio. Estudos revelam que se a gente conseguir sair deste corre-corre por alguns minutos do dia, vamos realizar nossas tarefas em menos tempo e gastando menos energia. Cérebro descansado é cérebro econômico e mais eficiente. E uma coisa puxa a outra. A vida fica menos estressante.